Olá, vamos fazer uma breve revisão sobre o grupo funcional dos hidrocarbonetos. É necessário essa revisão porque nós vamos fazer algumas complementações na nomenclatura, de acordo com as nossas regras da IUPAC. Então, vamos relembrar alguns itens necessários em relação ao nosso assunto. Quando nós falamos em hidrocarbonetos, temos que lembrar que é um grupo funcional. E grupo funcional são grupos de substâncias ou compostos que têm características e propriedades semelhantes. O hidrocarboneto, ele é composto orgânico e ele é formado apenas de carbono e hidrogênio, somente. São compostos apolares ou praticamente apolares. O que representa isso? Essa apolaridade é de acordo com a eletronegatividade dos nossos elementos existentes. Quando eu tenho elementos iguais, como carbono ligando com carbono, eu tenho uma eletronegatividade igual a zero. Nós chamamos de momento vetor resultante igual a zero. Quando tem carbono para hidrogênio, a diferença de força é muito baixa. E a maioria, né, vão se anulando dentro do composto em relação a essa força e fica bem baixinho essa força. Então, eles ficam praticamente apolares. E dentro dos nossos hidrocarbonetos, eu tenho duas divisões de acordo com a estrutura. Eu tenho hidrocarbonetos de cadeias abertas e hidrocarbonetos de cadeias fechadas. As nossas cadeias abertas, nós sabemos que são cadeias que possuem extremidades livres. E dentro dessas cadeias abertas, nós vamos revisar aqui quatro. Eu tenho alcanos, alcenos, alcinos, posso chamar de alcadienos ou simplesmente dienos. O que é ser um alcano? É uma cadeia que tem apenas carbono e hidrogênio e ligações simples entre os nossos carbonos. São ligações saturadas. Então, eu tenho a ligação simples, aqui eu tenho um exemplo de um alcano. Alceno é uma cadeia aberta de um hidrocarboneto e tem apenas uma dupla ligação entre os carbonos. Lembrando que uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Essa ligação pi, nós sabemos que ela é uma ligação mais fraca em relação à ligação sigma pelo tipo de formação que ocorre. Aqui nós temos um exemplo de um alceno. Eu tenho uma cadeia aberta e existe uma dupla entre carbonos. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeias abertas que existe uma tripla. Essa tripla é entre os carbonos que surge. Então, eu tenho uma ligação sigma e duas ligações pi. Aqui nós temos um exemplo mostrando a cadeia de um alcino. Alcadieno ou dieno significa que vai existir duas duplas entre os nossos carbonos. Essas duas duplas eu sei que vai existir duas ligações sigmas, duas ligações pi. E esses nossos alcadienos, eles são classificados em três tipos: conjugados ou alternados, chamamos assim, o que representa são duplas alternadas, duplas simples e dupla, ou conjugadas também conhecidas. O que é isolada? As duplas, elas ficam isoladas por um carbono que tem ligações simples. Então, observe que tem, esse carbono que tem ligação simples, esse também, então ela fica isolada. Eu tenho em relação os acumulados. O que é o acumulado? Ele tem ligações uma após a outra. Então, aqui eu tenho exemplos de alcadienos, tanto conjugados, isolados e acumulados. Esses compostos de cadeias abertas, para facilitar, existe uma fórmula geral que nos auxilia a identificar a fórmula da molécula. Nós chamamos de fórmula molecular. Então, olha só como é que é. Muito facinho. Os alcanos, eu tenho CN, é um número de carbonos, H2N mais 2,
Que isso representa? Que o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos mais 2 unidades. Se eu tenho cinco carbonos, o dobro de 5 é 10 mais 2 unidades, 12. Aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, os números que aparecem são números de hidrogênios. Não é número de carbonos, é número de hidrogênios. Então, aqui nessa extremidade eu tenho 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Então, eu tenho 5 carbonos, somando os nossos hidrogênios. Olha, 3, 5, 7, 9 e 12, C5H12. Então, eu tenho um pentano aqui, eu tenho um composto, um hidrocarboneto de cadeias abertas, ligações todas simples entre os meus carbonos, e eu tenho 5 carbonos e 12 hidrogênios. O próximo exemplo é de um alceno. O que é a nossa fórmula geral? CnH2n representa que o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos. Então, se eu tenho C5, eu tenho H10. Então, novamente, olha os números de hidrogênios. 3 mais 1, 4, 5, 7 e 10. Se eu tenho C5, H10, o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos. Olha só, pente 2N. Daqui um pouco a gente vai revisar também sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais. Alcenos, então ele tem CnH2n-2. O que isso representa? Que o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos menos 2 unidades. Se eu tenho 5 carbonos, o dobro de 5, 10, menos 2 unidades, 8. C5H8, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu tenho um hidrogênio, 2 aqui, 3 aqui. Quando nós somamos dá 8, olhe, 3, 5 e 8. Nós temos os dienos. Os dienos possuem a mesma fórmula molecular e geral dos alcinos. Então, olha só, CnH2n-2. E isso quando tem os mesmos números de carbonos, tá? Muito cuidado. Então, para ser isômeros, significa o quê? Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. Eu tenho o hidrogênio, o dobro menos 2 unidades também. Então, no meu dieno, se eu tenho 5 carbonos, eu vou ter 8 hidrogênios. Olhe, 2, 3, 4, 5, 8, C5H8. Mas observe que eles são isômeros, mas as estruturas são diferentes. Aqui eu tenho um penta 1,3 dieno. Então, revisando, eu tenho dentro dos hidrocarbonetos as cadeias abertas. Acabamos de revisar. Alcanos, alcenos, alcinos e dienos. Alcanos, tudo simples, as ligações entre carbonos. Alcenos, existe uma única dupla entre carbonos. Alcinos, existe uma única tripla entre carbonos. E os dienos, existem duas duplas. Agora nós vamos revisar os hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Lembrando que as cadeias fechadas, eu tenho as alicíclicas e as aromáticas. As alicíclicas nós chamamos de ciclos. Então, olha só os nomes das cadeias fechadas que nós temos dentro dos hidrocarbonetos. Ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos ou alquenos, cicloalquenos, ciclodienos ou cicloalcadienos. Ciclanos, o que isso significa? É uma cadeia fechada de ciclo e ela tem todas as ligações simples entre os carbonos. An é simples, em existe uma dupla, in existe uma tripla. Então, ciclanos é uma cadeia fechada que tem todas as ligações simples. Observem que aqui os números que aparecem também é a quantidade de hidrogênios. Olha, 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A fórmula geral dele é a mesma em relação aos alcenos. CnH2n significa que o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos. Olha, C5H10. Os ciclenos ou cicloalcenos, existe uma dupla no ciclo. Então, nós temos, olha só, 3, 5, 7, 8. Aqui eu tenho 8 hidrogênios e 5 carbonos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Existe a dupla. Os nossos ciclenos aqui, a fórmula geral é a mesma dos alcinos ou dos dienos. CnH2n-2. O hidrogênio é o dobro menos 2 unidades. Se eu tenho 5 carbonos, o dobro de 5 é 10, menos 2 unidades é 8. Então, nós temos aqui dois exemplos de cadeias alicíclicas fechadas com fórmula geral. Agora, vamos ter muita atenção que os ciclodienos não possuem fórmula geral.
Então, a partir daqui, a gente não tem essa ferramenta para nos auxiliar em relação a isso. Nós temos que contar aqui todos os carbonos, todos os hidrogênios. A gente não tem essa facilidade. Então, aqui eu tenho 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloquei as quantidades de hidrogênios. Olha, 2, 1, 1, 2, 1 e 1. Então, eu tenho 3, 6, 7 e 8. Observe, olha só, que não segue a mesma regularidade. Eu tenho 6 carbonos e eu tenho apenas 8 hidrogênios por causa das duas duplas. Mas aqui dá para vocês observar a diferença em relação às estruturas. Essas classificações é principalmente de acordo com as estruturas: ciclanos, ciclenos e ciclodienos, cadeias fechadas alicíclicas. E temos também, para finalizar, os nossos aromáticos. Os nossos aromáticos, ele vem com um grupo específico de ciclos, que nós temos essa aromaticidade, que é as 3 duplas alternadas, que é o processo da ressonância. Posso representar dessa forma ou desse. Este apenas com um ciclo, nós já conhecemos, é o nosso benzeno. Eu posso representar ele assim ou assim. Quando eu tenho 2 ciclos grudadinhos, já passa para outro composto que nós já conhecemos também, que é o nosso naftaleno. Esse aqui tem um radical, é um ciclo apenas, que era o benzeno, com um radical, então ele é chamado de tolueno ou metilbenzeno. Então, esses aqui são exemplos de cadeias aromáticas. Os nossos compostos aromáticos não possuem fórmulas gerais. Eles não têm também essa facilidade, então a gente tem que contar quantos carbonos e quantos hidrogênios. E muito cuidado quando tivermos os aromáticos, aqui nesses pontos de encontro, por causa das duplas que existem, não vai existir hidrogênio. Vai existir hidrogênio apenas nessas extremidades livres. Então aqui eu tenho o benzeno, que é o C6H6, aqui eu tenho o naftaleno, que é o C10H8, e aqui eu tenho o tolueno, que é o C7H8. Observe que não segue uma regularidade em relação às fórmulas moleculares. Então, nós temos aí os nossos hidrocarbonetos, feito a revisão, e agora na próxima explicação nós vamos falar sobre nomenclatura, com número de carbonos, tipo de ligação e o grupo funcional, tudo de acordo com as regras da IUPAC. Sabemos aí que a União Internacional da Química Pura e Aplicada é o que rege todas as nossas regras em relação a isso. Revisamos os nossos hidrocarbonetos. Muitos alunos pediram essa revisão, então nós vamos revisar para ficar melhor o entendimento. Quem já tem todas já estudou todas as explicações, que tem todas as informações, ótimo, é apenas revisão. Mas para quem está com dúvida, é uma oportunidade excelente aí para buscar, né, e sanar essas dúvidas. Se precisar, procure nos fóruns que eu auxilio vocês. Até mais. Tchau.